A embolia pulmonar e a trombose venosa profunda, elas são bastante comuns em pacientes hospitalizados. Isso acontece por causa de fatores de risco, principalmente pacientes que ficam acamados por longo tempo, pacientes que são imobilizados no pós-operatório. Por causa disso, se valida bastante alguns protocolos de prevenção dessa trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Então, existem alguns protocolos validados internacionalmente que trazem muito benefício para o paciente, porque não se quer que o paciente complique, o paciente pós-operatório complique com uma trombose venosa profunda ou até com uma complicação mais grave com tromboembolismo pulmonar. Esses protocolos são usados no sistema Unimed. Todo o paciente internado no hospital, ele é avaliado pelo setor de enfermagem, que vai avaliar e classificar esses pacientes como paciente de baixo risco, risco intermediário ou alto risco para um evento tromboembólico. Sempre que o paciente for classificado como risco intermediário ou alto risco, alguma profilaxia está indicada. Pode ser compressão pneumática intermitente ou profilaxia química. A profilaxia química normalmente se faz com heparina de baixo peso molecular, que a gente usa a enoxaparina como padrão do hospital, e ela traz maior benefício nesses pacientes de risco intermediário a alto. Esses pacientes devem ser protegidos. E a enfermagem do setor, quando não for prescrito, a enfermagem do setor vai sinalizar ao médico assistente da importância da prescrição e o médico vai julgar se prescreve ou se não prescreve. Mas estudos internacionais dizem que esses pacientes são beneficiados de proteção, evitando uma complicação que não indesejada da cirurgia ou de uma internação prolongada. Períodos com mais de 3 dias de imobilização ou cirurgias de médio e de grande porte são necessários fazer esse tipo de prevenção. Aqui no hospital existe essa preocupação e é importante que todo médico conheça os protocolos de prevenção ou que pelo menos avaliem o benefício, o risco-benefício no pós-operatório imediato desse tipo de prevenção para que se evite complicação de trombose venosa profunda ou de tromboembolismo pulmonar. A partir do momento que o paciente é classificado como risco intermediário ou alto, algum tipo de prevenção é indicada. Para pacientes com risco que é considerado intermediário abaixo, a deambulação isolado pode ser uma medida adotada, mas de intermediário a alto, esse risco deve ser pelo menos compressão pneumática, que muitas vezes ela é usada em pacientes dentro da unidade de terapia intensiva, associado ou não à terapia farmacológica, ou quando a terapia farmacológica não pode ser prescrita. Das drogas que a gente usualmente prescreve, as heparinas de baixo peso são as drogas de escolha e a gente tem como protocolo no hospital a enoxaparina. A enoxaparina, então, na dose de 40 mg por dia, uma tomada por dia, ela faz a prevenção que se deseja. Essa é a dose usual no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas a profilaxia química sempre é indicada nesses casos, então, de moderado a alto. Os pacientes ainda se pode lançar mão de heparina de alto peso, o problema é a disponibilidade que se tem, nem sempre a biodisponibilidade vai ser homogênea como da heparina de baixo peso. Ainda não existe comprovação em todas as profilaxias dos novos anticoagulantes, os chamados anticoagulantes orais diretos. A gente espera que isso entre porque vai trazer uma posologia via oral para o paciente, evitar que ele faça injeções subcutâneas diárias, mas falta alguma evidência em todos os tipos de cirurgia, em todos os tipos de pacientes. A gente já tem nas cirurgias que mais trazem trombose venosa profunda, artroplastia de joelho e quadril, mas se espera que isso possa ser evidenciado em todas as áreas ainda. Então, por enquanto, o que se tem de padrão é a enoxaparina na dose de 40 mg por dia, para pacientes classificados como risco moderado a alto.